Querido irmão, querida irmã, para esse segundo domingo da Páscoa, nesse domingo da Divina Misericórdia, dia 24 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 20, o versículo 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e a coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Concílio Vaticano II propõe abrir portas e janelas da igreja para arejá-la. 2000 anos antes, Jesus já alertava os discípulos a saírem, lançando-se na missão e não ficar trancados com medo entre quatro paredes. No começo do terceiro milênio da era cristã, não podemos mais dormir com a mentalidade de séculos passados. Está na hora de arejar nossas mentes e corações, atentos aos sinais dos tempos e perceber os novos desafios que a atual mudança de época nos impõe. O documento de Aparecida nos alerta a ser discípulos e missionários, discípulos sempre atentos à mensagem do Mestre e missionários enviados a levar a paz, sempre mais desafiadora e com a impressão de que ela é vencida pela violência e a reconciliação no meio de uma sociedade cada vez mais arrogante e intolerante. Já fomos iluminados e fortalecidos pelo Espírito prometido por Jesus, e, portanto, é o momento de assumir a missão que ele nos deixou. A bela profissão de fé de Pedro, meu Deus e meu Senhor de Pedro, seja motivo de entusiasmo para a igreja
e cada um de nós. O documento de Aparecida nos diz que não temos outra felicidade, nem outra prioridade senão a de sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado e anunciado a todos. Essa bela profissão de fé de Pedro, mas também de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Querido irmão, querida irmã, este segundo domingo da Páscoa é o domingo da divina misericórdia. Jesus ressuscitado manifesta-se à comunidade dos discípulos, comunicando-lhes seu Espírito. É o Espírito Santo quem dá eficácia à missão reconciliadora da Igreja, que a exerce em nome do seu Senhor. Tomé, um dos 12, esteve ausente a esse encontro e não aceitou o testemunho da comunidade sobre a presença do ressuscitado. No domingo seguinte, Jesus voltou a estar com eles e censurou sua incredulidade. A fé nos abre o coração para o encontro com Jesus ressuscitado, a partir do testemunho da comunidade. O domingo, o dia do Senhor, é o dia da celebração da Páscoa do Senhor e de nossa Páscoa com Ele. Precisamos estar sempre presentes. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, estabelecer propósito de não faltar à celebração no dia do Senhor. E reze assim comigo. Ó Cristo ressuscitado, aos apóstolos reunidos apareces com as marcas da crucificação e os cumprimentas com o dom da paz e o sopro do Espírito Santo. E eles se alegraram porque viram o Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, nesse dia 24 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura, Atos capítulo 5, do versículo 12 a 16, a segunda leitura, Apocalipse 1, 9 a 11, o versículo 12 a 13, 17 a 19, também o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 a 31. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida. Ela é um pouco mais abrangente, isto é, abrange todas as leituras, incluindo o Evangelho, e é um pouco longa, mas você reserva um tempo nesse dia do Senhor para a sua meditação. Primeira leitura, Atos 5, 12 a 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegava a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o tempo da Páscoa é marcado pelas sucessivas aparições de Jesus entre os apóstolos,
mostrando que ele havia ressuscitado e continuava vivo entre eles. Nesses primeiros domingos, essas aparições são bem acentuadas. Ele vai aparecer de diversas maneiras e em situações inusitadas, sobretudo no cotidiano da vida dos apóstolos. Aparecerá na figura de um jardineiro, ou seja, de pessoa simples, trabalhador humilde. Vemos isso quando aparece pela primeira vez a Maria Madalena, ou então na figura de um peregrino, de um transeunte ou migrante, quando ele aparece a dois de seus discípulos no caminho de Emaús, ou ainda na figura de um pedinte à beira do mar da Galileia, quando os apóstolos estão pescando e ele aparece na margem e pergunta se eles teriam alguma coisa para comer e aparece no evangelho de hoje, como se fosse um fantasma, entrando num recinto fechado, onde eles estavam encerrados em seus medos. Tudo isso para provar a sua ressurreição e para animá-los na continuidade da sua missão. Somente quando tiveram certeza de que ele havia de fato ressuscitado, é que eles seguiram adiante e fizeram o que ele havia mandado, como vemos na primeira e na segunda leitura de hoje. Nesta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos os sinais e prodígios que eles realizavam, certos da ressurreição de Cristo. Vale lembrar que o livro dos Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, narra os feitos dos apóstolos logo após a ressurreição. É, portanto, o livro que se encarrega de descrever tudo o que os discípulos fizeram depois da ressurreição de Cristo. Assim, muitos prodígios foram realizados pelas mãos dos apóstolos, mostrando que todo aquele que crê na ressurreição de Cristo faz com que ele se manifeste na sua vida e nos seus atos. Desse modo, as primeiras comunidades cristãs foram formadas. Uma dessas primeiras comunidades pode ser visualizada nos grupos que se formavam no pórtico de Salomão para ouvir os apóstolos. O povo elogiava os apóstolos pelas maravilhas que operavam em nome de Cristo ressuscitado. Assim, uma multidão cada vez maior, tanto de homens como de mulheres, ia se ajuntando e se tornando discípulos pela fé testemunhada pelos apóstolos. Quais eram essas maravilhas que os apóstolos faziam? As mesmas que Jesus fazia, ou seja, eles curavam doentes e vinha gente de longe para ser curada. Já tivemos oportunidade de refletir sobre o que significa a cura de doentes, a expulsão de demônios, etc. Curar doentes não significa apenas fazer milagres, mas promover a vida, diminuir o sofrimento, enfim, fazer algo de bom em defesa da vida. Foi isso que Jesus fez e ensinou aos seus apóstolos, e os apóstolos agora ensinam aos discípulos. E assim, o cristianismo vai ganhando adeptos, se fortalecendo e se tornando uma das religiões com maior número de seguidores. Tudo isso porque cremos na ressurreição. Cremos que Cristo é o Filho de Deus e que está entre nós, em espírito, guiando nossos passos e nossas ações, mas não foi assim desde o começo. Houve muita resistência e perseguição. Os próprios apóstolos tiveram muita dificuldade em acreditar que Cristo tinha ressuscitado. E depois de ter crido, tiveram dificuldade de anunciar, pois havia muita perseguição. Vimos que logo após a ressurreição, Maria Madalena foi ao túmulo bem de madrugada e não encontrou o corpo de Jesus. Ela imaginou que alguém o tinha roubado e logo acusou o jardineiro. Depois que ela contou a Pedro e ao discípulo amado sobre o fato, eles foram correndo até o local e constataram a ausência do corpo.
Eles viram e creram na ressurreição. Hoje, o Evangelho mostra que Jesus, no primeiro dia da semana, apareceu aos discípulos. O primeiro dia da semana é o domingo. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia da ressurreição e é o dia em que celebramos a Páscoa do Senhor, fazendo memória na Eucaristia. Toda vez que celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória desse primeiro dia da semana, colocando Cristo como centro de nossa vida e assim comungamos com Ele. É o que deveríamos fazer, mas nem sempre fazemos. Podemos até celebrar a Eucaristia, mas muitas vezes estamos com o coração tão fechado que fica difícil qualquer manifestação pascal de Cristo em nossa vida. O texto de hoje traz os discípulos de portas fechadas, com medo das autoridades dos judeus. Mais que as portas do recinto, eles estavam com o coração fechado. Quando nós fechamos a porta do coração, não percebemos os sinais da ressurreição, não percebemos o Cristo ressuscitado perto de nós e passamos insensíveis a esses fatos teológicos. São muitas as causas desse fechamento de coração, as quais podem ser pensadas com mais calma, como meditação do Evangelho de hoje. Aqui, o texto se refere diretamente ao medo. Os discípulos estavam com medo e por isso se trancaram, se fecharam num pequeno grupo, numa pequena sala. E se assim permanecessem, o cristianismo teria fracassado. Mas Jesus não desiste e insiste com eles e conosco. Mesmo estando com as portas e o coração fechados, ele entra, se coloca no meio deles, desejando-lhes a paz. A paz é o primeiro desejo de Cristo depois da ressurreição. Creio que temos que pensar mais sobre isso. Quando falta a paz em nossos corações e entre nós, dificilmente seremos testemunhas da ressurreição, dificilmente seremos bons cristãos. O bom cristão é promotor da paz, anunciador dessa paz que vem de Cristo, e já vimos em outros momentos que a paz é fruto da justiça, pois os textos bíblicos deixam isso bem claro. Não é uma paz alienada, sem compromisso, mas uma paz que é resultado da justiça, do compromisso com a vida. Essa é a paz verdadeira. Por isso, durante a missa, quando repetimos esse gesto de Jesus ressuscitado entre os apóstolos e desejamos a paz, não é qualquer paz que estamos desejando, é a paz de Cristo. E isso faz toda a diferença. Por essa razão, esse gesto na missa não deve ser feito de qualquer jeito, mas com consciência de que estamos desejando uma paz que nos compromete com Cristo. Ou seja, ao desejar a paz de Cristo, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com Ele. Assim sendo, Jesus entra e se põe no meio deles e lhes deseja a paz. Depois de desejar a paz, mostra-lhes as mãos e o lado, ou seja, prova que é Ele mesmo que está ali e não um fantasma. Mostrar as marcas dos pregos foi um dos procedimentos de Jesus para provar que era Ele mesmo, ou seja, que havia ressuscitado. Mas não apenas isso, pois esse foi apenas um sinal imediato. Depois eles veriam muitos outros sinais. Naquele momento, isso bastou para que eles acreditassem e se alegrassem por ver o Senhor. Que alívio eles devem ter sentido. Ao reconhecerem Jesus, seus medos se dissiparam. Eles viram que não estavam sozinhos e que não tinha sido em vão toda luta, todo compromisso tido com Jesus. Agora começava um novo tempo e eles seguiriam adiante na missão, fazendo prodígios, como vimos na primeira leitura. Jesus insistiu na paz
e repetiu isso por 3 vezes, mostrando quão importante é ter paz e promovê-la. Depois de desejar a paz, ele os envia em missão. Ele envia os seus apóstolos como o Pai o havia enviado. Ou seja, os apóstolos receberam a mesma autoridade de Jesus. Por isso faziam prodígios. Receber a mesma autoridade de Jesus não significa que eles não teriam dificuldade. Jesus teve muitas dificuldades, passou por muitas situações difíceis, e os apóstolos também iriam passar. Mas se eles permanecessem firmes, confiantes, venceriam e a missão não fracassaria. Jesus então sopra sobre eles o Espírito Santo. Pentecostes acontece no mesmo dia da Páscoa. Essa é uma característica do Evangelho de São João, juntar Páscoa e Pentecostes. Receber o Espírito Santo significa receber o aval para a missão ou para a continuidade da missão de Jesus. Jesus estaria presente em cada ato dos seus apóstolos, dos seus discípulos, enfim, de cada cristão que agir em nome dele, fazendo o bem. Por isso, nós recebemos no batismo o Espírito Santo. Por isso, nós somos batizados em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus deu-lhes autoridade ao dizer que os pecados daqueles que eles perdoassem seriam perdoados, e os pecados que eles não perdoassem não seriam perdoados. Perdoar ou não pecado significa o livre-arbítrio na missão. Significa responsabilidade, decisão, compromisso. Isso nos faz lembrar o sacramento da confissão ou reconciliação, quando o sacerdote, em nome de Cristo, dá a absolvição dos pecados. O sacerdote não faz isso por si mesmo, mas pelo poder que lhe foi confiado através do sacramento, da ordem, seguindo as orientações da igreja. É Cristo que age através do magistério da igreja, e isso mostra a riqueza da nossa fé. O sacerdote não é um ser mágico, dotado de poderes miraculosos, mas age em nome da Igreja Católica e Apostólica, isto é, alicerçada nos apóstolos. Por essa razão, a missão do sacerdote é agir conforme as orientações da Igreja, mas isso é tema para outro momento. Hoje, o mais importante é perceber o Cristo ressuscitado, crer e testemunhá-lo. O Evangelho mostra que Tomé, um dos discípulos, não estava com eles quando Jesus apareceu. Tomé não acreditou no relato dos demais e, não acreditando, não iria testemunhar a ressurreição. Há cristão que se assemelha a Tomé. Precisa de comprovação, precisa de elementos concretos para crer. Os cientistas fazem isso. Precisam de comprovação de um dado científico para que ele seja aplicado. Com a fé é diferente. A fé não necessita de provas, mas Jesus faz questão de provar também a Tomé que ele ressuscitou. Já que ele tinha aparecido aos demais, apareceu também a eles noutro momento, quando Tomé estava junto com eles. Ao aparecer, ele repete os mesmos gestos, provando que os demais não estavam mentindo e reafirmando os elementos essenciais para a missão. A diferença, porém, é que ele se dirige especialmente a Tomé e pede que ele coloque as mãos nas marcas dos pregos. Somente assim Tomé acreditou. Diante dessa manifestação, Tomé faz a sua profissão de fé, dizendo: Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus diz a ele e a todos nós: Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem terem visto. Com isso, nós temos um elemento importante para a nossa fé e o nosso testemunho. Mesmo que não tenhamos visto nada de miraculoso em nossa vida, seremos felizes se crermos e testemunharmos a ressurreição de Cristo. É esse o apelo do Evangelho de hoje, deste segundo domingo da Páscoa.
Antes de concluir esta reflexão, trago alguns elementos da segunda leitura que ajudam a fortalecer a nossa fé e o nosso testemunho da ressurreição. No texto de hoje, do livro do Apocalipse, João traz um relato do seu testemunho da ressurreição e das consequências desse testemunho. Ele disse estar exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse dado mostra que testemunhar Jesus não é algo fácil, simples e sem consequências. O próprio Jesus havia deixado claro que segui-lo seria participar da sua cruz, e João dá testemunho disso. João escreveu neste livro toda a manifestação de Jesus que ele presenciou e viveu no seu trabalho missionário de anunciar Cristo ressuscitado. Ele deixou, portanto, um legado à igreja, como podemos ver na leitura do início do Apocalipse. Com uma linguagem carregada de simbolismo, ele dá testemunho da ressurreição e pede que não tenhamos medo, pois Jesus é o primeiro e o último. Ele vive entre nós, esteve morto, mas agora está vivo pela sua ressurreição. E quem tem na sua vida essa presença do Cristo vivo, não teme as agruras da missão. Querido irmão, querida irmã, com esse encorajamento de João na segunda leitura, com o testemunho de Pedro e dos demais na primeira leitura, e com as provas apresentadas aos apóstolos no Evangelho, temos subsídios suficientes para fortalecer a nossa fé e ser também seus discípulos missionários, testemunhando essa ressurreição em todos os lugares onde formos enviados. Esse testemunho será dado pela nossa coragem e pela paz que transmitirmos. Essa paz resulta do nosso compromisso com a justiça. Eis o apelo da liturgia desse segundo domingo da Páscoa. E agora, querido irmão, querida irmã, reza assim comigo. Divino Espírito, reforça minha fé e dá-me disposição para praticá-la com atos que revelem meu compromisso com Jesus e com o reino. Livra-me da incredulidade. Amém.